Renan Santos está de frente para o Júlio Balestrin no canal do Renato Cariani. E eles falaram sobre vários assuntos, inclusive um dos assuntos que eu acredito ser o assunto que vai nortear as eleições de 2026. A gente sabe que falar sobre segurança pública é uma questão de ter coragem. E Renan Santos é um homem que tem muita coragem para falar sobre esse assunto. Vamos ver aqui um pouco do que foi essa entrevista com o Júlio Balestrin. Vamos lá? Vamos falar de proposta, Renan? De qual área que você gostaria de ouvir? Primeiro, que está muito difícil para nós. Nós temos duas áreas muito ruins no Brasil, mas eu acho que hoje a principal é a segurança. Sim. O que você tem de proposta para nós brasileiros na área de segurança? É muita coisa. E essa foi a área que eu acabei ficando mais conhecido no início da pré-campanha. Porque era, em resumo, um tema que a gente nunca abordou como país, como os outros deveriam, como os outros abordam, e a gente nunca deu atenção para a ideia de que o Estado não consegue resolver um inimigo interno que existe, que são as facções. O Brasil nunca enfrentou as facções de verdade. Então a ideia, no início a gente falou, vamos trazer para cá, foi uma coisa que eu conversei muito com o Aldo, a ideia do direito penal do inimigo. Então ter um direito especial para quem está numa condição especial. Então um membro de uma facção, por exemplo, ele perde a presunção de inocência. Que é assim, se você aborda alguém na rua, ou a pessoa tem um processo normal, por exemplo, a pessoa bateu um carro, está sendo, sei lá... Bebeu. Tem uma investigação, ela tem a presunção de inocência. Sim. Se uma pessoa, ao longo de uma investigação, é descoberta que ela é membro da facção, quando ela é abordada, ela crime inafiançável, ela não tem progressão de pena, o Estado é muito mais veloz na hora de pegar ela, ela não dispõe de certas prerrogativas básicas que um bandido comum, que não é membro de uma facção, tem. Isso permite que o Estado seja muito mais eficaz na destruição da facção criminosa. E hoje isso não acontece. Hoje um membro de uma facção, por exemplo, é pego e é como se ele fosse um preso comum, ou um membro, ou uma pessoa comum que cometeu um delito, um crime. Então a separação que a gente faz, através da lógica do direito penal do inimigo, ela permite uma velocidade e uma eficácia do Estado similar ao que certos estados têm quando vão combater organizações terroristas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando detecta que alguém é da Al-Qaeda, sabe? Sim, claro. E essa é a primeira coisa. A segunda é o entendimento de que mesmo com isso, não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque as facções, elas já tomaram... Vou botar aqui em percentual, vamos botar... Tem 40 milhões de pessoas que vivem 25% geralmente. Sobre o jugo do crime organizado. Sim. Ou seja, as pessoas têm que alterar a dinâmica de vida delas, tipo, o jeito que ela sai de casa, a regra, se ela pode usar um Uber ou não. Agora mesmo na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho passou uma ordem, se você pedir qualquer aplicativo, Uber ou Uber Moto que tem, você toma tiro. Aí deram uma surra de paulada no morador de uma favela lá no Rio agora, porque ele não obedeceu isso. Ele acabou pegando um Uber, ele achou que o Uber ele já estava fora da área do Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho, não, aqui não pode. Deram uma surra de pau no cara. Eles têm um próprio sistema também agora. Inclusive não é só lá no Rio de Janeiro que acontece isso. Em São Paulo também acontece. Eu conheci uma moça que falou sobre exatamente isso que ele está falando aqui nesse vídeo, né? Existe um aplicativo interno onde a facção implantou esse aplicativo. Imagine quanto de dinheiro que essa galera não ganha impedindo que o aplicativo como o Uber 99, seja lá o que for, opere dentro daquela região e no lugar deles, o próprio aplicativo deles vai estar operando, né? Então, realmente, a base da opressão, eles conseguem implementar um sistema onde movimenta milhões e milhões de reais com toda certeza. De aplicativo? Tem, e eles estão, e assim como quase de todos os outros sistemas de internet, gás, essas coisas, eles já muito, que é onde está o faturamento milionário deles. Então, essa é uma situação excepcional em que o direito penal do inimigo se aplica, mas o Estado vai ter que acelerar a atuação dele porque nós temos que libertar essas mais de 40 milhões de pessoas. E aí entra a ideia, e essa, assim, os outros candidatos, sem querer ser crítico, mas já sendo, eles estão imitando essas coisas. Eu fui o primeiro a trazer a ideia do direito penal do inimigo para o debate público no Brasil. E aí agora os outros estão falando, beleza, ótimo, que todos falem. Agora, a da guerra contra o crime especificamente eu não vi ainda. Que é colocar em estado de defesa, que é um status especial que existe dentro da Constituição, favelas e cidades que estão sob o comando do crime. E aí, com o auxílio das polícias e das Forças Armadas, o governo federal e os governos estaduais entrarem, tomarem esses lugares
colocarem um quartel específico e aí você sair prendendo ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. E ali você liberta essas pessoas. Com uma legislação, aí sim entra o direito penal do inimigo já válido, montar uma nova facção passa a ser muito penoso, passa a ser muito difícil. E é uma guerra que duraria no mínimo 2 anos. Buqueilizar o Brasil. É isso. É fazer o que ele fez e entendendo que o Brasil é diferente. Por exemplo, você vai pegar o PCC. O PCC ele opera no Porto de Santos, opera na Baixada Santista, opera lá para Mato Grosso do Sul com a entrada da droga. Aí você vai ter que usar aeronáutica para pegar os aviões que entram com a droga pela Mato Grosso do Sul. Você vai ter que vai ter que tomar a Baixada Santista inteira. Você vai ter que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Então, com o PCC é uma estratégia. Comando Vermelho é recuperação de território. Toma as cidades deles, é igual jogar War. Então, o governo federal vai ter que fazer uma super estratégia articulada. E esse é o mérito principal do nosso plano. A gente articularia com os governadores e o governador que não quiser ajudar, a gente faz uma intervenção no estado dele. Vou dar um exemplo. Bahia e Ceará, os governadores não... Acho que eles não cooperam na luta contra o crime. Teve uma cidade que eu visitei, essa até vale você fazer um IRL, porque parece videogame, parece que você tá naquele Red Dead Redemption. Esse mesmo. Muito bom esse jogo. E é uma cidade... Inclusive, eu concordo muito com isso que ele falou, porque eu sou da Bahia, né? Estou em outro estado, justamente por conta do problema que é a segurança pública. Muita violência no estado da Bahia. Depois que entrou esse governador Jerônimo Rodrigues, não quer dizer que antes estava bom, né? Porque ainda assim era um governador do PT, mas o Jerônimo nem de longe é capaz de estar num cargo como esse. As pessoas, eu acredito que erraram muito na escolha de Jerônimo Rodrigues e a segurança pública só piorou, né? Eu não acredito que na gestão de Rui Costa seria diferente, né? Eu acredito que ainda estaria piorando do jeito que está, né? Aliás, a gente vê esse cenário em todo o Nordeste, né? E não só no Nordeste também. Cidade fantasma, parece uma cidade de Velho Oeste, é uma cidade antiga, lá no Ceará. Muito bom esse jogo. E é uma cidade fantasma, parece uma cidade de Velho Oeste, é uma cidade antiga, lá no Ceará. Pedi até pra achar o nome da cidade certinho, eu sempre esqueço o nome dela, aquele vilarejo que a gente foi. Morada Nova. Qual? Morada Nova. Morada Nova? Fantasma? A cidade fantasma. Morada Nova. Morada Nova. Ela é um distrito de uma outra cidade. Você chega lá, por que parece um filme de terror? Todas as luzes estão ligadas na cidade. Tudo. A quadra da cidade está ligada, tá tudo ligado. Você fala, então tá acontecendo uma coisa, não tem uma pessoa. O Comando Vermelho tomou a cidade, e aí o que o governador fez, que essa foi a parte que mais me revoltou, o governador usou a polícia para escoltar as pessoas para fora. Então a polícia foi chamada, não para pegar os caras de pau, foi chamada pelo governador e falou, retire a população daqui. E aí o Comando Vermelho tomou a cidade. E ali virou uma base do Comando Vermelho. Quando eu fui lá, o Comando Vermelho já tinha sido expulso para os arredores. E a cidade estava só vazia. E aí você andava na cidade, tipo, 11 da noite, meia-noite, um jumento andando sozinho na rua, porco andando na rua, os cachorros das pessoas que ficaram abandonados andando. Cena de filme, assim, ou de videogame, sabe? Animais vagando ali. Animais vagando, um único morador, que era um bêbado, tomando uma cachaça sozinho à noite na rua. Então, isso realmente acontece. Essas coisas elas estão muito mais presentes no dia a dia do que a gente imagina. Sim. O Nordeste, nós então... Nós tivemos essa noção quando nós subimos para lá, impressionante. Não é? A região Norte e Nordeste... O quanto é largado. O quanto é largado. E os governadores daquela região, eu até tenho uma polêmica comigo que eu falei, os políticos do Nordeste não prestam. Os governadores da região realmente não fazem nada para evitar. Absolutamente nada. O Comando Vermelho toma uma cidade inteira e o governador tá nem ligando. Então, nesses lugares, se o governador não quiser, a gente vai fazer. Então... essa é uma dinâmica de combate ao crime organizado que vai ter um resultado em todo o resto. Porque o ladrão de celular, vamos dizer que o cara roubou o teu celular, ele vai ter que entregar esse celular para alguém, que é o receptador. O receptador já é da facção. E o ladrão de celular, se for pego pela polícia, ele vai ter que contar com a facção. Então hoje, você não tem mais um ladrão de celular que não seja um faccionado. Então você destruiu o aparato da facção, você faz com que o roubo dessas coisas se torne menor. Roubo de carro também. Então você vai diminuir muito o crime em geral, acabando com as facções. E aí tem outras coisas. E o vídeo se encerra por aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo um candidato corajoso como Renan Santos atacando de fato, de frente, colocando o peito, e realmente falando as verdades. Que muitos candidatos não têm coragem de falar, né? A gente vê um assunto delicado que muitas pessoas até, na verdade, evitam falar, justamente para poupar as suas
próprias vidas, né? E ter um representante como esse é muito bom. Eu acredito muito que o Renan Santos tem grande chance de vencer essas eleições. E você? Deixa aí nos comentários também que eu quero saber. E não esqueça de seguir o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.